Boa noite, irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Senhor, sejam multiplicadas sobre nossas vidas. Alegria, nosso primeiro culto da palavra nessa semana, nesse ano, né? Encerramos o ano, esses dias. Tivemos no domingo o nosso primeiro culto de ceia. Que culto! Eu estava comentando essa semana com alguns irmãos. O culto é para Deus. Eu tenho sempre muita reserva de falar, o culto estava bom, porque importa é aquele quem recebe o culto. Eu não sei se ele achou que estava tão bom assim, mas para mim estava tão bom o culto domingo à noite, cara. Estava tão bom o culto domingo à noite, a igreja envolvida, né? Eu me lembro que, volta e meia, eu tenho uma memória um pouco boa para algumas coisas, para outras nem tanto. Mas no mês de celebração do aniversário da nossa igreja, teve um dos pregadores, como eu falei para algumas coisas, não sei o nome, que uma das coisas que ele falou que torna a igreja convidativa é louvor contagiante. Só que o louvor contagiante, ele se compõe de duas partes. É quem canta e a igreja participando. E domingo foi muito bonito. Domingo foi um negócio... Talvez eu não lembro de ter visto aqui nesse meu pouco tempo de IBCC, né, a igreja toda envolvida, cantando todos os cânticos. Foi um negócio muito bonito, né? Então eu acho que o Senhor gostou, sim. Hoje nós vamos refletir um pouco no livro que eu gosto muito, do Antigo Testamento, o livro do profeta Abacuque. Eu tenho uma série de comentários do saudoso pastor batista, né, Exaltino Gomes Filho, e ele escreveu uma série de comentários sobre os profetas menores, e ele sempre diz, né, fulano, nosso contemporâneo, e ele fala isso de Abacuque, o nosso contemporâneo. E é muito interessante que às vezes a gente se detém muito na revelação na parte do Novo Testamento, e perde de vista a relevância, né, e atualidade de alguns temas tratados no Antigo Testamento, especialmente pelos profetas menores, que são aqueles profetas que mais dão atenção, por exemplo, a questões como a justiça social, os governos fraudulentos, balanças injustas, a discriminação com relação a outros povos. São os profetas que acabam dando mais atenção a esses detalhes, que não são detalhes quando a gente, no final das contas, não são detalhes. Então nós vamos hoje pensar um pouco, nós vamos tentar nesse tempo que nós temos aí, dar um panorama sobre todo o livro de Abacuque, com uma ênfase no capítulo 3, que é o capítulo mais famoso do livro, né? Que é tema de inúmeras canções, o Salmo de Abacuque, né, que diz lá, que todo mundo conhece. Você falou, ainda que a figueira não floresça, todo mundo já sabe o resto. Mas Abacuque tem muito mais a nos dizer do que o Salmo, né? Porque eu propus ali como um tema da angústia à fé, né? Mais à frente eu falo de uma fé inabalável. Porque quando nós vivemos tempo como nós estamos vivendo, em que a nossa fé é provada, né? Nossa fé é provada. Grande parte da população, majoritariamente, grande parte da população evangélica, que hoje diz-se, né, nominalmente de 40 milhões de brasileiros, é de uma minoria muito pobre, muito sofrida. E eu penso que desses 12 milhões de desempregados que são contabilizados, isso pelos órgãos de inclusão no mercado de trabalho. Porque tem aqueles que a gente conhece que não vai para esses lugares se cadastrar, que não se cadastram em sites de recolocação no mercado de trabalho. Tem aqueles que ficam só no boca a boca, pedindo a um, pedindo a outro. 12 milhões... é um universo daqueles que vão para órgãos oficiais, para sites de recolocação no mercado. Então nós temos aí uma porção muito grande que estão à margem. Estão à margem. A pessoa não tem o que comer. A pessoa está sem expectativa de vida.
E como demonstrar fé, proclamar fé, quando o pão não está no armário? Como demonstrar fé inabalável quando você não tem o dinheiro para comprar o remédio para o seu filho ou para o seu neto que precisa? Como mostrar uma fé inabalável se a porta de emprego pela qual você orou por tanto tempo se abre, mas você sequer tem o dinheiro da condução para chegar lá? Ou às vezes para imprimir um currículo para levar? Essa é a realidade de grande parte da nossa população evangélica, né? Fazendo um recorte aqui dentro da nossa população. E essa população, essa fatia de povo, talvez a semelhança de Abacuque, deva estar gritando: até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou ver isso que está ao meu redor? Até quando eu vou verificar esse desgoverno? Foi orado agora, né? Oramos para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes diante de uma possibilidade de novo surto de pandemia pós-carnaval. A gente orou. Então, até quando vamos ser desgovernados? Até quando? Porque isso tudo afeta a realidade social de um país tão pobre como o nosso. Porque daqui a pouco tem de novo um lockdown, fecha tudo, aqueles comércios que estão voltando a respirar vão à bancarrota de novo e entra de novo naquilo que nós vivemos até bem pouco tempo. Então tem muita gente hoje gritando como Abacuque: até quando, Senhor? Até quando será assim, ou até quando eu vou suportar? Porque tem os dois lados. Até quando o cenário será esse, ou até quando eu vou suportar? Ou vou, usando uma expressão muito comum, vou chutar o pau da barraca e vou sair pelo mundo e ver o que acontece. Então sim, Abacuque é nosso contemporâneo, porque Abacuque ele traz para a gente alguns exemplos muito interessantes. Primeiro, Abacuque ele nos apresenta um questionamento ao Senhor. E há um espaço na nossa fé legítimo para isso, para a gente em humildade, em submissão ao Senhor, reconhecendo que esse Deus é coroado com grande poder e glória, há um espaço para a gente colocar diante do Senhor a nossa indignação com a realidade que nos cerca, com a tempestade que está sobre nós. Não são os discípulos que chegam para Jesus: ué, Senhor, não importa que a gente morra não? O Senhor está vendo aqui o barco afundando, a tempestade vindo e não está nem aí? Não importa não, a gente vai morrer? Então, há um espaço legítimo para a santa, digamos assim, uma santa indignação, a indignação com a injustiça. Quando você olha, e a palavra diz que nós somos bem-aventurados quando temos sede de justiça, então você olha a injustiça correndo como rio, é o que Abacuque fala. A injustiça parece um rio, os ímpios prosperam. Então, há um lugar para essa indignação, e Abacuque nos apresenta isso. Deixa eu ver se muda aqui. Tem que ligar, se não ligar ele não muda. Abacuque nos apresenta a sua indignação, e isso deve nos encorajar a olhar para a realidade que nos cerca e clamar ao Senhor. Não estou entendendo, Senhor. Me faz entender. Me faz compreender o que o Senhor está fazendo, porque eu estou confuso. Eu não acredito que o Senhor está no governo, porque às vezes nos dá essa sensação que o Senhor não está governando, que parece que estamos à deriva, como diz aí os proponentes aí do teísmo aberto, né, que é uma corrente que diz que Deus nos fez e lançou-nos a própria sorte. Diz, a gente está aí por conta, Deus só criou e largou a gente no mundo, e às vezes dá essa impressão,
porque tudo vai de mal a pior. E Abacuque tem essa sensação, e logo no começo, né, ele vai colocar isso diante do Senhor. Então, o livro de Abacuque, ele é um livro pouco diferente da maioria dos livros dos profetas, porque Abacuque não dirige o dedo para ninguém ninguém de maneira específica. Ele não vai falar com um rei, ele não vai falar com o povo de Judá, ele não fala com o povo de Israel, ele está falando com Deus, muito semelhante ao que acontece com o livro do profeta Malaquias, que Malaquias leva do povo as queixas até Deus, Deus responde a Malaquias, e fica aquele diálogo entre Malaquias e Deus. Aqui, muito parecido o Abacuque, ele conversa com Deus, recebe as respostas de Deus, e depois ele as registra. É diferente, normalmente a gente vê os livros proféticos, eles apontando alguém, censurando, corrigindo, exortando, mas Abacuque não. É ele registra a sua situação, o seu estado, o estado da sua fé, o estado da sua alma, ele coloca diante do Senhor. Olha, o meu problema não é o que está acontecendo necessariamente, a prioridade não é o que A ou B está fazendo, mas como eu estou me sentindo diante de tudo. E Abacuque, ele tem essa pegada de o seu interior, o que está acontecendo com ele. Ele foge do padrão normal, por não se dirigir a ninguém. Ele tem um aspecto parecido com Lamentações de Jeremias também, né, que fica se lamentando pelo que está acontecendo com o povo, e acusa o golpe. Jeremias, em Lamentações, ele senta no chão, começa a chorar, rasga suas vestes, amaldiçoa o dia do seu nascimento, quando ele olha a realidade. Abacuque tem muito disso. Ele está em angústia de alma, ele está doído, mas é interessante que quando ele coloca diante do Senhor essa sua inquietação, o remédio é metiolate, né? Para quem conhece o metiolate das antigas, né? O metiolate de hoje é fake, né? Para quem conhece o metiolate das antigas, é álcool no ralado. Abacuque está angustiado de alma, ora ao Senhor, questionando até quando ele viveria aquela realidade, e o Senhor responde, dizendo: olha, vai piorar. Esse governo está ruim, vai piorar. Imagine isso, ano de eleições, alguns estão desesperados com o que estamos vivendo, aí a gente coloca diante do Senhor a nossa angústia e ouve do Senhor: vai piorar. A gente não está pronto para essas respostas, né? Eu acho que são respostas tipo essa que Jesus fala para os seus discípulos às vezes: olha, eu tenho mais coisa para falar, mas é melhor não falar porque vocês não estão preparados, vocês não têm condições de ouvir. A gente não tem condições de ouvir isso. A maioria de nós, a fé não tem substância para interceder diante do Senhor por uma situação e ouvir do Senhor: olha, vai morrer, vai acabar, vai piorar. A gente não tem aquela decisão resoluta de Jesus de falar: ó, vai doer, eu vou sangrar, vão me matar, mas cumpra a sua vontade. Não. A gente não. A gente fala: cumpra a sua vontade, com aquela melancolia. Fazer o quê? Não tem jeito? Então, seja feita a sua vontade. Mas a gente não recebe de bom grado a resposta do Senhor quando é contrária à nossa petição. E o Senhor fala: ó, vai piorar, e você resolutamente: que assim seja, Senhor, seja feita a sua vontade. A gente tem força para isso não. A gente tem não. A gente chega diante do Senhor: mas por que, Senhor? Eu sou teu servo, eu tenho andado tão retinho, eu estou tão bom, eu estou indo 2, 3 vezes por semana na igreja, eu dou o dízimo do cominho e do coentro,
eu oro 3 vezes ao dia. Por que, Senhor? A gente não está preparado para ouvir do Senhor sentenças como de Abacuque ouviu. Como o nosso tempo é curto, eu não vou, como eu falei, é um breve panorama do livro, mas o material eu disponibilizei no grupo da igreja. Está querendo passar, não? Disponibilizei no grupo da igreja para os irmãos poderem ir olhando e vendo os textos, vão ter as referências. Eu vou me deter nos pontos mais nevrálgicos do livro. Os profetas, eles não eram apenas pregadores inspirados por Deus, inspirados de mensagem divina para o povo de Deus, como eles também compartilhavam a preocupação, né? Eles compartilhavam com o Senhor a preocupação com aquilo que estava acontecendo. Os profetas como Abacuque, como Jeremias, como Malaquias, eles deixam muito claro isso, que eles não estão preocupados só com o seu umbigo, mas a realidade os choca. E muitas vezes nós, como povo de Deus, nós não compartilhamos desse sentimento de Deus, de quando Deus olha para a terra e vê que a maldade se multiplicou. Nós às vezes não temos empatia, né, por assim dizer, com esse sentimento de Deus, de nos indignarmos diante da injustiça, diante da multiplicação da iniquidade. Nós normalizamos a semelhança do mundo, aquilo que desagrada a Deus não nos choca. Se não vejamos, nós que somos aí dos idos do final do século XX, aí, anos 80, 70, nós éramos de um tempo em que a maldade nos chocava. Saber que alguém estava morto ali do lado era um absurdo, era uma comoção. Hoje pode estar no nosso portão, a gente desvia e segue e vai trabalhar. Não há uma santa indignação com aquilo. Não há uma indignação com o morador que está ali à margem, com a criança que está abandonada, com o jovem que foi morto de bala perdida, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado, então não consegue sentir, compadecer-se. E isso era uma marca dos profetas, sentir com o coração de Deus. E quando eles nos sentiam, o Senhor o colocava à prova. Quantas vezes o Senhor pega exemplo de Oséias, eu vou fazer você sentir na pele o que é ser traído, e faz Oséias casar-se com uma adúltera. Eu vou fazer o povo sentir, o Ezequiel, algo que eu vou te mostrar. Primeiro você vai sentir, eu vou retirar as delícias dos seus olhos, eu vou matar a tua esposa. Eu vou matar a tua esposa, que é a delícia dos seus olhos. E eu te digo mais, Ezequiel, você sequer tem o direito de chorar e nem comer o pão do luto, para que você sinta o que eu estou sentindo quando eu olho para o que esse povo está fazendo. Os profetas eram homens que tinham essa empatia de sentir o que Deus estava sentindo. O coração era tomado de santo temor e olhava, meu Deus, isso não pode. E Abacuque era desses. Me ajuda, Renata? Foi. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens me salvar. Essa é uma inquietação real. Abacuque via o povo de Judá indo pelo mesmo caminho de Israel, seu irmão. Aproximadamente 100 anos antes desse período de Abacuque, Israel foi levado cativo pelos assírios e destruídos. Não sobrou ninguém, né? Posicionando os irmãos sabem que o reino de Israel foi dividido em 2, reino do norte, reino do sul, reino do norte Israel, reino do sul Judá. 100 anos antes de Judá ser levado cativo, Israel foi
e foi destruído. Não teve remanescente como nação. Ainda que lá no Novo Testamento a gente reconheça ali alguns samaritanos. Mas como nação não existiu mais. E Abacuque vê o povo indo pelos mesmos pecados de Judá, reiterando os mesmos erros. E ele se indigna com aquilo, ele fala, não é possível que Deus, esse Deus que não pode contemplar o mal, esteja vendo isso e não venha correção, estejam vendo o comportamento iníquo, ímpio do povo que toma o nome dele e não faça nada. E o Senhor fala, eu vou fazer, eu vou mandar os caldeus. É a garantia de que o cativeiro venha. Nós lemos aqui sobre Abraão, a profecia dita a Abraão que o povo seria levado cativo por exílio, cumpriu-se, foi levado para o Egito. A profecia dita a Daniel que o povo seria levado para o Egito, para o exílio, cumpre-se, tanto com o reino do norte quanto com o reino do sul. E os profetas pré-exílicos, eles tinham essa marca na sua mensagem, de advertir o povo, olha o que está acontecendo, vocês já viram o que aconteceu com o povo de Israel, não é possível que vocês não aprendam. E ele vê que esse comportamento não é alterado, ele se indigna e coloca diante do Senhor. E o Senhor responde dizendo, eu vou dar um jeito nisso, mas é do meu jeito. Eu vou disciplinar esse povo. E nós vemos mais uma profecia se cumprindo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, quando o Senhor faz aliança com Davi, celebra a aliança davídica, que ele promete a Davi paz dos seus inimigos, terra para sempre, um trono perpétuo. Ele garante, olha, e eu vos darei paz e descanso à sua descendência. No entanto, se este transgredir a minha lei, eu vos fustigarei com vara de homem. E o que acontece com Judá? O chicote é a vara de homem. São os caldeus que são o chicote a corrigir, a disciplinar. Deus cumpre sua palavra. E é preciso que ele vá lembrando a Abacuque isso. Então Abacuque vai tendo esses choques de realidade, esse encontro entre a vontade humana e a soberania de Deus, o Deus que conduz a história segundo a sua vontade. É a vontade dele, sim. Então ele fala, não me importa o que você acha, Abacuque. Não importa você achar que um Deus santo não pode se valer de um povo ímpio para ser vara de correção. Eu sou o que sou e basta. Eu faço o que eu quero, porque eu sou o Senhor e não há outro. E pronto, e ele faz da forma que ele quer. E Abacuque tem que se resolver com a sua fé. E seguimos acompanhando Abacuque. E Abacuque lida com o controle do Deus soberano sobre os afazeres humanos, não quando ele intervém em julgamento, mas nos tempos em que não deixa o seu controle evidente. Essa é a realidade que a gente vive um pouco hoje. A gente repete, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas às vezes a gente não pensa assim, cara, está tudo correndo muito frouxo. Esse controle não é tão evidente assim. Aonde que eu vejo o controle diante disso tudo que está acontecendo? O povo morrendo, sendo injustiçado, sendo morto. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Eu não vejo, mas eu creio. Porque diz que o governo está sobre os seus ombros, então pronto, está dito. Mas às vezes eu olho e não vejo esse controle, eu não consigo ver esse controle. Me ajuda aí, Renata.
Abacuque se inquieta especialmente com a aparente passividade de Deus, com a ausência de vida e obediência pactual. O povo não está nem aí para as leis, para a palavra de Deus, para os padrões que Deus havia estabelecido, e também se inquieta como que um Deus santo usa um ímpio como vara para corrigir o povo da aliança. Por fim, ele vai reconhecer o quão são inescrutáveis, né, os desígnios de Deus. Paulo afirma que somente o Espírito do próprio Deus pode conhecer o que lhe é próprio, mas os seus propósitos são consistentes e a revelação da soberania do Senhor no governo da história transforma a queixa em um hino de alegria. Quando a gente crê na palavra que nós estamos lendo, quando a gente crê na Bíblia como palavra revelada de Deus, é possível que esse aparente descontrole, que esse aparente desgoverno e que essa inquietação e angústia diante disso se transforme em cântico. Mas não antes da palavra de Deus ser verdade entranhada na minha e na sua vida. Aí nós temos ali uma breve introdução. Primeira parte de Abacuque, capítulo 1, até do verso 1 ao 4, ele reclama do prevalecimento dos ímpios sobre o justo. Do verso 5 ao 11, ele fala que a correção do Senhor virá. Ele reconhece essa correção. Do 12 ao 17, porque para a correção dos pecados o Senhor usa ímpio. Aí vem a segunda resposta do Senhor no capítulo 2. Que ele, no capítulo 2, o Senhor faz ali uma diferença. Ele vai apontar, quando você lê com atenção o capítulo 2, você vai verificar que o Senhor coloca a posição do ímpio em relação ao justo. O Senhor faz com Abacuque a semelhança do que fez com Asaf. Quando Asaf tem o seu momento de indignação diante da prosperidade dos ímpios, que ele diz que quase desvia. Ele diz que quando entra diante do Senhor ou no templo do Senhor, o Senhor faz os seus olhos abrirem, de maneira que ele vê o fim dos ímpios e vê que os ímpios se firmam em coisas escorregadias. Da mesma forma, o Senhor faz com Abacuque aqui. Ele mostra a Abacuque, olha, eu vou corrigir o meu povo, a estes eu castigarei. Ainda que eles pensem que são boa coisa, porque estão vindo sobre o povo que é chamado povo de Deus, o que é dele está guardado. De modo algum, isso não pode sair da nossa mente. O Senhor toma o culpado por inocente. Eu tenho repetido isso aqui algumas vezes, ele julgará retamente toda injustiça. Ainda que ao nosso olhar tarde esse julgamento, mas certamente ele virá. Não vai passar em branco. E ele deixa isso claro para Abacuque. Logo no capítulo 2, entre o verso 1 e o 5, essa distinção é revelada. Seguindo, no capítulo 3, nós entramos na parte mais conhecida do livro de Abacuque, ou por alguns, talvez a única parte conhecida de Abacuque, que é a parte que é cantada em versos e prosa pelos hinos, pelos cânticos, né? Muitos cantores famosos já musicaram esse salmo de Abacuque. Nós temos lá no verso 1, o fiel consciente dos grandes feitos do Senhor. E depois, do verso 3 ao 15, ele se maravilha ao relembrar dos grandes feitos do Senhor. É interessante que nesse salmo, Abacuque ele pega e traz à memória aquilo que pode dar esperança. Ele vai trazendo as figuras reveladas do Senhor no Monte Sinai, das intervenções do Senhor ao longo da peregrinação do povo, ele vai trazendo aquilo à memória. E aquilo vai sendo para ele como um bálsamo, vai aliviando, vai acalentando a sua alma. Terceira parte, o fiel se alegra com Deus, certo de que ele procederá de forma natural ao seu ser. Ele trará justiça. O capítulo 3 de Abacuque
ele, especialmente entre os versos 16 e 19, é o que vai registrar essa mudança. Ele deixa claro essa mudança, que Abacuque já não é mais aquele homem angustiado do primeiro e do segundo capítulo. Ele é um homem que ouviu Deus no capítulo 1 e se assombrou com o que ouviu. Aí ouviu Deus no capítulo 2, aí começou o seu interior mudar. E ele diz no capítulo 3, no verso 1, ele diz: olha, eu comecei a me revirar, meus ossos adoeceram, eu comecei a entrar num estado de transe quando eu ouvi o Senhor. Eu comecei a ouvir o Senhor, aquilo tornou-se verdade na minha mente, deixou de ser um falatório de alguém que está falando e tornou-se palavra de Deus. Aquilo começou a mexer comigo. Eu não me mostrei impassível diante da palavra de Deus. E olha, está aí uma coisa que Abacuque mostra e nós precisamos nos inquietar por não acontecer às vezes conosco. Seja a leitura de um salmo, a pregação de uma sentença, seja um louvor, às vezes a gente está impassível, como pedras, não sentimos. E o Senhor diz que a palavra dele é penetrante como espada alguma de dois gumes, que é apta para discernir intenções do coração, pensamentos, vai até a junção de alma e medula, e às vezes a gente entra sermão após sermão, escola bíblica após escola bíblica, oração após oração, cântico após cântico, e parece que não aconteceu nada. Impassível, gélido. Não há comoção, emoção. Não que emoção leva a nada, mas a gente é sensitivo nesse aspecto. A palavra de Deus precisa encontrar abrigo, nos mover a algo, seja glorificá-lo, seja lamentar o pecado sinalizado, seja a se fortalecer, sair animado pela promessa que foi verificada, mas precisa acontecer algo, senão nós precisamos nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, muda! Faz de novo como eu me converti, que eu ouvi a palavra, mudou algo e eu me entreguei ao Senhor. Eu preciso ouvir a palavra e algo mudar, eu preciso ouvir a palavra e algo acontecer, eu preciso. Não é uma questão de que tem que dar uma resposta para isso ou para aquilo, é porque nós precisamos disso que a palavra deve provocar. Disso depende a nossa sobrevivência espiritual, a nossa força para militar diante das ordens das trevas. Senão a gente não aguenta. Abacuque teve o seu momento de angústia, mas que foi resolvido, solucionado, porque ele, ao ouvir o Senhor, acontece algo. Ao ouvir o Senhor, ele não se mostra impassível. Ao ouvir ao Senhor, a palavra produz o efeito. Não é isso que Paulo diz, né? A palavra não é uma das armas da nossa milícia, que está lá em Efésios capítulo 6. Não é uma das armas da nossa milícia, é a palavra. É com ela que a gente tem que avançar. O escudo da fé, a capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra que nos fortalece, que nos leva a discernir, porque o discernimento não é só para os nossos governantes, não. Nós também temos, ao longo dos anos, volta e meia, colocado pés pelas mãos, em vários aspectos da nossa vida, nas nossas decisões políticas, nos nossos posicionamentos entre família, nas nossas escolhas, na nossa administração de recurso financeiro. A sabedoria é para todos. E achar aonde nós vamos achar? É na palavra do Senhor. É no Senhor e não em outro. Deixa eu ler aqui com os irmãos o verso 1 do capítulo 3. Verso 2. Melhor dizendo, falei verso 1, me desculpem. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia.
Essa semana, um dia desse aí eu falei acerca dessa palavra, dessa questão de avivamento, a palavra que é traduzida aqui por avivamento. A ideia do sentido que essa palavra é empregada ali não tem nada a ver com o que acontece necessariamente comigo, mas a ideia que o profeta traz ali é: faz de novo aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor fez com nossos pais no deserto, aquilo que foi revelado no Sinai, a justiça que veio entre os amorreus, entre aqueles monte de eus que aparece lá. Faz de novo, nós queremos ver de novo o Senhor manifestar o seu grande poder. Faz de novo, ainda nesses nossos dias. Eu não quero só lá na frente, Senhor, eu quero ainda hoje glorificar, agradecer por ver a sua intervenção. Mas a palavra faz algo muito importante, porque a despeito do que queremos, nós de maneira resoluta aceitamos o que vem de Deus. E Ele, não obstante ter orado, ter clamado: faz de novo, eu quero ver a sua intervenção, eu quero ver ainda nesses dias. Mas Ele diz: olha, todavia, eu quero que seja agora, eu quero que seja ainda nessa época, eu quero que seja no novo 2022, eu quero. Todavia, ainda que tudo permaneça como está, todavia que eu ouça do Senhor a resposta de que vai piorar, todavia eu me alegro no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Não necessariamente o Deus que me atende, porque uma característica de um Deus que é Salvador é que Ele faz tudo segundo a sua vontade. E Ele só pode ser Deus nosso se Ele é soberano nas suas ações, se Ele não está à mercê do capricho de alguém que é inferior. Um Deus que está à mercê de caprichos de A ou B não serve para ser Senhor. Um Senhor, Ele sabe o que quer. Um Senhor, Ele estabelece onde quer chegar. Um Senhor diz quando é a hora. E aos seus súditos não cabe a hora de saber. Não é dito por Jesus, quando Jesus vem à semelhança de filho, servo fiel, obediente até a morte de cruz, Ele fala: não compete nem a mim, este servo que tu vês saber essas horas, mas é ao Pai. Nem aos seus anjos, compete a Ele, o soberano, o governo está com Ele. Então Abacuque, ainda que ele tenha pedido, muda o cenário, muda a política, muda o governo, muda, mas se não mudar, eu continuo. A gente fez, terminou há pouco tempo a igreja, uma série, Ele continua sendo Deus. E esse Deus de Abacuque é o nosso Deus. É o Deus que não muda. É o Deus que o governo está sobre suas mãos. É um Deus que não está sujeito aos meus caprichos. É um Deus que a resposta da minha oração vem quando ela encontra lugar na sua vontade, porque Ele é um Deus que está fazendo vir até nós o seu reino. É um Deus que está, através do século, estabelecendo a sua vontade aqui na terra, como já é no céu. Então cabe a mim, servo desse Deus, me sujeitar a essa vontade. A palavra de Deus, quando ouvida com sinceridade, produz em nós uma visão muito mais clara de quem Deus é e de como Ele age, além de nos proporcionar confiança. Depois de que o inquiridor Abacuque se põe em oração, ele declara que tem ouvido dos grandes feitos do Senhor e clama para que tudo se repita.
Já nos versos seguintes, do verso 3 ao 7, ele destaca o poder do Senhor. Verso 8 ao 15, respondendo às perguntas que ele faz para si mesmo no verso 8, ele registra como se dará a ação desse Deus guerreiro, né? Que ele fala de que esse Deus que julgará, e essa é a visão que nós temos que ter. Quando a gente vê essa injustiça, a gente fala, esse Deus que julgará, ele já tirou o seu arco, aquela figura do arco que foi suspenso, o arco do guerreiro, né? Quando ele bota o arco lá em Noé, na aliança noética, ele é o guerreiro suspendendo o seu arco. Eu não estou mais em litígio contra a criação. O arco de guerra está suspenso, que virou arco-íris, né? Mas é o arco do guerreiro. E Abacuque diz, olha, ele já está de novo com o arco na mão. A sua aljava já está cheia de flechas. Ele já montou o cavalo, olha, se prepara. O julgamento vem a cavalo. O julgamento não é a figura do Apocalipse. Ele vindo montado no grande cavalo branco e nas suas coxas está escrito, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Não tem nada fora. Ele está vindo. Alegre-se os justos. Ele vem para julgar. A ação de Deus mostrando um Deus guerreiro, mas não um guerreiro que se detém naquilo que o profeta apresentou, nas suas queixas, mas sim um soberano sobre toda a terra, um guerreiro cósmico. Abacuque talvez ainda estivesse olhando para o povo de Deus, e Deus, quando manifesta o seu juízo, fala, eu vou estabelecer sobre as nações, Abacuque, todos se curvarão. Você está pensando só nos caldeus, só no povo de Israel? Eu sou o Deus do mundo, eu sou o Deus das nações, poderoso de toda a terra. Ouvi, o meu íntimo estremeceu, com o ruído os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que acometerá sobre o povo que nos ataca. É próprio das mentes inquiridoras, quando honestas, uma expressão de confiança, por vezes não encontradas naqueles que nunca manifestaram dúvida. E eu termino aqui com essa fala do Isaltino. Às vezes a gente julga o irmão que põe em dúvida ou questiona Deus em algumas situações. O Isaltino, ele comentando essa inquisição de Abacuque, ele fala, é comum para aquele que questiona muito, de maneira legítima e submissa a Deus, quando a resposta de Deus vem, quando Deus se revela através da sua palavra, quando Deus é encontrado nas orações, a fé desse homem, dessa mulher, se fortalecer de maneira inabalável, diante das circunstâncias, ao passo daquele que sempre está poderoso na fé, vacilar ao primeira mudança de tempo, não a tempestade. O tempo virou, já é suficiente para querer amarrar o barco no cais e descer do barco. É comum as mentes inquiridoras ter um fortalecimento quando recebe a resposta do Senhor. Eu quero só ler aqui no último slide uma fala. É um fato incontestável o poder transformador da palavra de Deus. Isso fica mais evidente a cada dia de nossa caminhada de fé, como somos mais vacilantes ou constantes à medida que somos mais ou menos nutridos pela palavra de Deus. Como somos mais vacilantes ou constantes à medida que somos mais ou menos nutridos e fortalecidos pela palavra de Deus. Ela é não só o norte. A gente devemos pensar na palavra de Deus como norte. Ela nos direciona. Ela traz sabedoria ao simples. Mas Paulo diz que ela é o fundamento que mantém arraigado todo fiel para não ser levado por todo vento.
é a palavra, meus irmãos. Que ela encontre em nós abrigo e mude o nosso coração. Irmão Ivani, encerrar.